Vamos começar aqui, Fred, a falar dessa vitória do Sport sobre a Ponte Preta, um jogo que ficou encardido ali, um jogo que tem vários elementos para a gente analisar. Um jogo em que o Sport consegue fazer 1-0, né? Parecia ter uma possibilidade de ter um controle de jogo, cede o empate, mas consegue arrancar uma vitória importantíssima, tá? Diante da Ponte Preta, antes de um jogo duro contra o Santos. E por isso, Fred, queria que você trouxesse a sua primeira leitura, por onde vai a sua análise da vitória do Sport por 3-1 sobre a Ponte. Foi 3-1, viu, galera? Muita gente ficou confusa ali na hora, porque o árbitro não sabia se... Quando ele sinalizou ali... Muita gente não, porra. Todo mundo. Assim, o cara que fala que não ficou assim, confuso ali, tá mentindo. Como é? Muita gente não, todo mundo ficou confuso. O cara que falar que entendeu aquilo ali tá mentindo. Não, todo mundo ficou confuso, todo mundo. Ninguém sabia o que ele tinha marcado, porque foi tan, 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 tum, tum, tum. Aí você, eu, por exemplo, entendi o seguinte, anulado, acabou o jogo. Eu entendi isso. Para mim foi uma surpresa quando o Diogo Marques falou que o gol tinha sido validado. Perfeito. Mas, Fred, tivemos uma partida bastante movimentada na Arena de Pernambuco. Primeiro jogo sem Mariano Sosso, mais uma vez César Lucena à beira do gramado, né? Pelo segundo jogo seguido, inclusive, já que Sosso estava suspenso do jogo passado, e com o Guto Ferreira acompanhando tudo de perto na Arena de Pernambuco, meu caro. Vamos lá, Celso. Antes de mais nada, esse jogo é o tradicional jogo do clichê. O clichê de que o que importa são os 3 pontos. Total. Nos jogos que a gente vinha analisando de Sosso, por exemplo, a gente não chegou aqui quando o Sport venceu o Guarani para dizer que o que importava eram os 3 pontos. Por quê? Porque o Sport não podia contra o Guarani, jogando com homem a mais por 60 minutos, fazer uma atuação daquele nível. Não era aceitável que o Sport fizesse uma atuação daquele nível. Contra contra a Chapecoense, o segundo tempo do Sport foi inaceitável. Tá? O tom do telecast que não existiu, porque não existiu o telecast de uma vitória por 1-0 sobre a Chape, seria um tom crítico também, muito crítico, porque os problemas que a gente alertou do time estavam se evidenciando, estavam impregnados, enraizados. E foi muito absurdo, né? Sosso, a comissão técnica, os jogadores, seja lá quem foi envolvido naquele jogo de Chapecó, não ter tomado uma atitude direta no bombardeio de 17 finalizações no segundo tempo. Tá? De um time horroroso. De um time que não faz 17 finalizações com mínimo de qualidade contra ninguém. Tá? Hoje, Celso, se acontecesse o mesmo futebol que mostrou em Campinas, o mesmo futebol que mostrou no segundo tempo contra a Chape, e tivesse vencido, o discurso ia ser o que vai ser essa partida, que foi um pouco melhor do que essas duas que eu citei. Um pouco melhor do que o jogo contra a Chape, um pouco melhor do que o jogo contra o Guarani. Vale os 3 pontos. Mas hoje, a gente está vivendo uma transição. E é uma transição comandada por um treinador substituto, César, que não tem a confiança da grande maioria dos torcedores. Ainda que suas últimas intervenções tenham sido bem melhores do que as primeiras. César deixou de ser, convenhamos, deixou de ser um problema ali quando assume 2 jogos. Deixou de ser um problema. No passado, quando o Anderson é demitido, pede demissão, não sei nem o que aconteceu, faltando um jogo, o Sport vence fácil. Um Sampaio Corrêa precisava desesperadamente dos pontos na última rodada. Né? Então, César aprendeu pelo menos a não interferir demais. A não ser um problema, Fred. A não pegar assim, a não encarar que
o jogo que ele vai ser interino é o jogo que ele precisa mostrar algo dele. Não é isso que os interinos fazem. Não é. Os interinos dão continuidade ao trabalho do técnico anterior. E foi o que César fez. Tá? A escalação, né? As substituições, foi tudo Mais ou muito na menos. linha. Substituições não. Por exemplo, o Rosales, por opção segundo a transmissão, não estava no banco. E por não estar no banco, o lateral direito que entrou foi Fabinho. Então, Mas eu não acho. Não, veja. Rosales não estava no banco por opção dele. Ele não Certo. seguiu a linha de Sosso. Ele Não Sosso... seguiu a linha atual de Souza, porque Souza foi o cara que não deixou o Rosales jogar. Sim, Fred, mas não estava na última partida? Sim, na última partida, mas eu quero dizer que não era uma linha. Estava na última partida porque não existia o lateral direito. Veja, estou seguindo o que você falou. Veja, podia não ser a linha de Sosso, mas menos ainda era Fabinho ser a opção. Uma coisa é não ser o lateral direito, outra coisa é não ser nenhum reserva. E nesse caso, eu sei, mas o Sport já estava indo para os jogos sem nenhum reserva na lateral direita. Então, certo? É quando arruma, aí tira o que vinha sendo utilizado. Eu só estou querendo dizer que para mim, sim, mas... a gente discorda, ok. Até para não é um rompimento. Para mim, isso aí não é continuidade de trabalho, não. Isso aí é assinatura de não, César. Eu realmente discordo, porque é o treinador anterior que basicamente condena Rosales no Sport. O treinador anterior optou algumas vezes. A gente não está falando de titularidade, não. A gente está falando do reserva. O reserva sei, mas eu sei, mas ele não utilizou Rosales como reserva. Algumas vezes ele preferiu o Fabrício. Teve o outro que foi embora por causa disso. Uhum. O outro lateral foi embora por causa disso. Tá? Então, me parece que Rosales é um caso de um dos jogadores que estão no limite com a comissão técnica como um todo. Tá? Eu não acho que teve um rompimento. Eu acho que da decisão de não levar Rosales para o banco, eu não vejo como um rompimento tático, né, estrutural. Não vejo sobre o trabalho de Sousa. E nada do que aconteceu na partida, basicamente nada do que aconteceu na partida, com exceção do que acontece dos 40 minutos do segundo tempo para frente, foi diferente do que vinha sendo o time de Sousa. E nem teria como, convenhamos, tá? E nem teria como. Porque chegou de viagem, treinou e jogou. O Sport chegou de viagem quarta noite, pô. Jogou na quinta, treinou sexta e foi pro jogo. E ainda estreou o jogador que chegou, amarrou a chuteira, experimentou a chuteira, tirou a foto padrão e foi pro jogo, já tá machucado e agora já vai passar alguns meses fora. Tá? Mas esse é um assunto que a gente deixa para depois. Para além da transição, o Sport vive uma crise de desempenho. E vive uma crise técnica individual grave. Tá? O que Barleta tá jogando, por exemplo... Putz, velho, é inacreditável. É um assinte, assim. É inacreditável. O que Gustavo Coutinho vinha jogando, as últimas entradas já parecem trazer uma luz ali de recuperação de Gustavo Coutinho. Mas são muitos jogadores rendendo abaixo do que vinham rendendo. Tá? E isso continua. Portanto, 3 pontos nesse cenário são bem importantes, e por isso eu vou colocar os 3 pontos acima de tudo. Tá? Dentro de alguns recortes que a partida teve, eu acho que o Sport fez um primeiro tempo interessante. Tá? Um primeiro tempo que conseguiu reproduzir os poucos momentos positivos nesses últimos 11 jogos, né? Agora 12. Não lembra o melhor Sport do ano ainda, nem de perto, mas conseguiu. Né? O Sport teve triangulações, teve jogadas. Ele teve uma jogada muito bem trabalhada que Felipe enfia para Lene Lobato, né? E ele perde o gol na frente do goleiro. O Bandeira marca impedimento, mas possivelmente, se Lobato faz o gol, o VAR, né, validaria o gol. Era um gol que estava no mínimo ali. Se fosse realmente impedido, seria um pedacinho da chuteira. Né? Eu vou considerar aquilo ali uma chance perdida, porque está longe de ser claro que foi um empate. Mesma coisa até de uma jogada de Lucas Lima no segundo tempo. O Sport cria um pouco. Faz 1-0, merecido, e teve muito mais chance de chegar ao segundo do que a Ponte de empatar. Só que aí, contra-ataques desperdiçados, Barleta desperdiçou um contra-ataque de forma inacreditável,
Tá? Inacreditável o que Barleta fez naquele contra-ataque. E perde outra finalização também. Então, uma partida muito, muito ruim de Barleta. E por conta dessa partida ruim de Barleta, o Sport não chegou ao 2-0. E foi, assim, brutalmente castigado com gol de empate por algo que estava assim, absolutamente claro. E o Sport cometeu uma desatenção de enxergar o caminho que a Ponte Preta tinha no jogo. A Ponte Preta só tinha bola parada de Elvis. E o Sport ficou abusando de faltas totalmente desnecessárias na entrada da área. Na última delas do primeiro tempo, uma belíssima cobrança e o gol de empate da Ponte. E aí eu já vou sublinhar um ponto que Guto Ferreira vai precisar corrigir. E já foi identificado pelo próprio Guto, inclusive, esse ponto, tá? Previamente identificado. Giovanni Augusto, que é um jogador lento, fácil de marcar. Concorda? Giovanni Augusto passou por aqui há alguns anos. Sim, pô. Fácil de marcar, pô. Giovanni Augusto entrou e não conseguiu ser marcado pelo Sport. Giovanni Augusto ditou aquela pressão da Chape. E Elvis, com mobilidade muito comprometida, um jogador lento, pesado, não foi marcado de perto em momento algum. O Paulo César Oliveira, Paulo César, como é o nome do comentarista da Globo? Vasconcelos. Paulo César Vasconcelos. Paulo César Vasconcelos fez uma leitura muito clara, inclusive desse ponto, que é como é que não se encosta em Elvis. Era tão claro o que era para fazer. Encostar um marcador mais fixo em Elvis, que todas as bolas passavam pelo pé de Elvis. Acabou-se. Mas, como não é a característica de Fabrício, né, colar no jogador, ele é mais dinâmico. Felipe tampouco tem o perfil de ser um marcador individual. O Sport não tem essa peça e deixa Elvis jogar com absoluta liberdade. Assim como deixou Giovanni Augusto jogar com absoluta liberdade, e assim como deixa os adversários jogar com absoluta liberdade. E esse vai ser um dos pontos que Guto Ferreira vai precisar corrigir. De alguma forma, ele vai ter que encontrar um jeito do Sport ter uma proteção maior naquela área de jogo. Que essa área costuma aparecer na Série B quando o Sport está ganhando. Porque, exceto o Santos, exceto um jogo contra o América fora, um jogo contra o Goiás fora, ninguém tem qualidade para agredir o Sport com muitos jogadores naquela área do campo. Nos jogos do Recife, raramente isso acontece. Então a gente não vê muito isso acontecer. Isso só acontece nesse desenho, que é o desenho do Sport está vencendo. Aconteceu nas duas últimas partidas, né? Com dois jogadores extremamente lentos, e isso preocupa. Porque você pega um jogador mais rápido e você vai ter uma maior dificuldade. Quando é um cara pela lateral, o Sport até consegue marcar melhor. E aí, o segundo tempo, o Sport volta muito mal de novo, mas muito mal mesmo. E, para mim, ficou muito mais perto de levar o segundo do que de fazer o segundo. Tá? E as chances foram claras da Ponte em relação a isso. Kaique França voltou a ser essencial para um resultado de jogo, inclusive. Vai ter o lance de Alisson Cassiano, mas eu vou deixar mais para frente, porque é um assunto que naturalmente é um assunto que vai ser necessário hoje. Mas a substituição de Romarinho no lugar de Barleta e não de Lene Lobato foi muito correta. Foi muito correta. Assim como depois a entrada de Tite Ortiz. Tá? As substituições hoje foram muito corretas, convenhamos, tá? Convenhamos, as substituições foram muito corretas. Assim como a de Tite Ortiz, que também jogou melhor. O Lene Lobato vai ser lá quando a gente analisar nos jogadores individuais, a gente tenta encontrar o norte. É um jogador que entrega alguma coisa, mas fica um pouco no meio do caminho o que ele entrega, né? Mas, queira ou não, essas substituições deram uma maior possibilidade do Sport ter uma força ofensiva, e dessa maior possibilidade sai o gol com o Romarinho, né, com o próprio Tite Ortiz e a finalização de Fabrício Domingues, que tem que jogar ali, né? Isso já ficou muito claro.
o que Sosso vinha fazendo e já tinha deixado para trás, para ser justo com Sosso, claro, tá? Já não vinha mais utilizando ele de lateral, porque você perde justamente isso, tá? Você perde o jogador que está fazendo os gols chegando como homem de surpresa, sem a marcação ali pelo meio. É a maior arma do Sport ofensiva. Ele sempre chegou com um fator surpresa, inclusive é o primeiro lance dele que é no clássico contra o Santa Cruz. A questão é que demorou um bocado para calibrar o pé, né? Isso é. E aí o Sport, numa jogada de virtudes individuais, faz o 2-1. Pronto. Aquilo ali era o quê? 40 ou 41 minutos, oficialmente. Ficou marcado como... Quando faz o gol, 39, né? 39 para 40. 39, 38, 39, eu acho. O Sport recupera a bola. E a Ponte Preta volta a ter a posse de bola com 43 minutos. Exato. 3 minutos do jogo se desenvolvem Escanteio. em 2 metros quadrados de campo. Perfeito. Aí eu faço uma pergunta: dói fazer isso? Foi uma vergonha fazer isso? Machucou alguém fazer isso? A torcida ficou xingando. É proibido fazer isso? Cuidar do resultado. É o mantra, pô. Artigo 1, versículo 1. Proteja o resultado, ganhe o jogo. Você teria ali mais 51 minutos, mais 11 minutos de jogo, e a sensação é que o jogo teve 4. Porque o Sport finalmente ficou prendendo Cuidou bola, caindo, né? Jogador caindo, segurando, arrumando a confusão. Cuidou do resultado, pô. Não aparece ninguém para bater o lateral. É isso, exatamente, leva amarelo, que isso. Lucas Lima tinha que levar amarelo, muito bem levado naquela hora. Fabinho estava disposto a levar amarelo para. Isso aí faz parte do futebol. Quando Cássio fala, e eu já falei isso também, mas Cássio fala algumas vezes, que por mais que defenda Sosso, esse lado de a experiência, o conceito não pode ser maior do que o jogo, passa um pouco por aí. Porque tem o basicão ali do futebol, que é, meu irmão, olha a crise que tu tá mergulhado. Tá? Como é que eu vou sair dessa crise? Tentando fazer o terceiro gol, jogando aberto, ou então tentando trabalhar a bola no meu campo, porque o Sport de Sosso não era também assim, 1-0, vou fazer o 2-0 loucamente, não. Mas uma das formas que o Sport usava de controlar o tempo era tocando a bola sempre, né? Passes rápidos, né? Tentar ter o controle da bola o tempo todo. Só que time ruim, meu amigo, quando tem a bola, é um perigo. E o Sport das últimas rodadas, o Sport dos desfalques. É um time ruim. Os maiores defensores de Sosso, que eu já fui um deles, quando dizem assim, não dá pra julgar, tava com desfalques, mas não tava ganhando o jogo com desfalques aos 44 lá na Arena Condá? Isso. Por que ficar tentando tocar a bola e sair no contra-ataque? Por que não cair? Por que não se machucar? Por que não fazer uma confusão? Por que não empurrar alguém? Vê o que o Alisson Cassiano fez ali, tirou o goleiro, acabou o jogo. Numa porradinha que ele deu no cara pro cara cair, pra se enrolar. Tem que ser um pouquinho de Série B. E o Sport foi um time de Série B. Depois, 2-1 contra a Ponte em casa, no momento que a gente tá, meu amigo, isso aqui é goleada. A gente só precisa de uma semana de paz. Tá? Perdemos um treinador de um grupo que gostava do treinador. Certo? O grupo gosta do treinador, gostava do treinador. Eu não vou nem usar a entrevista de Fabrício como exemplo, porque é óbvio que Fabrício gostava muito do treinador. Foi o primeiro jogador que Sosso indicou, abriu as portas. Mas veja só, mas poderia ter ficado puto com a questão da lateral. Não, sabe? Mas sempre foi abraçado a Sosso. Foi bonita a entrevista. Mas no futebol não tem isso, alguém botar na lateral, depois voltei pra cá, mas não teve nada disso.
Era Bonita o Coringa, entrevista. ele era o Coringa, o homem de confiança de É, o nome de confiança número 1 de Sosso, né? Ele entendia e é isso. Houve um time que tentou diminuir os minutos finais do jogo. Aí é que estão dizendo, depois a Ponte chegou a apertar. Chegou. Tem quantos chutes a gol? Quantas bolas foram na área do Sport? Dos 40 aos 51 na Arena Condá e dos 40 aos 51 na Arena de Pernambuco. Sendo que a Ponte é muito melhor que a Chape. Muito, pô. Aquele atacante da Ponte, Jé. é chato pra cacete, difícil de marcar. O gol que ele fez, pô, ele não tá subindo em cima de um lateral esquerdo do Sport, não, pô. Tá no meio dos dois zagueiros e subindo com pressão, dando aquela testada ali. Jogador, pô. Jogador. Então é isso, sabe, Celso? Uma partida ruim do Sport como um todo. Uma partida que remete às últimas partidas do Sport. Não teve mudança, não teve evolução. Um tempo bom, como foi o segundo tempo contra o América, como foi o primeiro tempo contra a Chape. Mas um bom dentro de uma margem nota 7, né? Um bom dentro de uma margem nota 7. Então, é disso que para mim se tratou a partida. A gente vai ter outras análises, né? Vai ter uma avaliação mais direta sobre a Ayrton Cassiano, sobre alguns personagens. Romarinho, vamos falar de Romarinho. Romarinho, e aí ousadas lesões, né? Já riscos, né, que o Sport tem. Lucas Lima, que precisa mudar o comportamento dele em relação à finalização e a assistência. Né? Precisa ser mais decisivo. Não adianta jogar bem e praticamente não ser decisivo. E é isso, a gente vai avaliar mais. Mas para mim é isso, um jogo de uma atuação nota 5,5, 6 no todo, numa média, tá? Mas que traz os 3 pontos super necessários, até para deixar o trabalho de Sosso numa posição que fique melhor lembrado. Né? Sosso não deixou o Sport em nono. Aquilo ali é um recorte da tabela, sem os jogos que estavam faltando. O Sport de Sosso não era nono. Mas o Sport de Sosso também não era um time com campanha de segurança. Não sei se o de Guto vai ser. Mas essa transição, essa passagem de bastão, entrega a Guto um cenário mais real. Tá? Sosso não foi um danoso ao Sport. Longe disso. Tá? Ele construiu bases sólidas, construiu um time que já jogou muito bem, já jogou bem, já jogou mal, já jogou muito mal. Tá? E como chegou até a ser publicado na matéria do Globo Esporte, eu tinha conversado sobre isso também, um dos pontos que foi muito conversado por Guto, e até foi um ponto de convencimento da direção para trazer Guto, primeiro foi a demonstração de muito conhecimento do esporte que Guto teve. Eu vi a seguinte declaração. Parecia que ele estava com a gente na sala de análise de desempenho técnico. Porque ele estava realmente muito alinhado ao que internamente o esporte estava avaliando do trabalho, os problemas e as virtudes. E 2, uma sinalização de Guto, tá? De que será um trabalho de continuidade. Até que ponto, ou se foi só uma conversa para fechar, até que ponto a gente não sabe. Mas Guto vem com o compromisso de não perder o que seria a essência ofensiva. Não sei se isso na prática vai acontecer. Será? Não sei se é possível. Não sei se é possível ajustar a defesa como o Guto já tem a missão de ajustar o sistema de marcação e ainda manter toda a característica do trabalho de Souza. Toda a característica, óbvio que não vai manter, mas deixar uma essência aí. Perfeito. Maestro, vamos também com a sua análise geral aqui sobre essa vitória do Sport. 3-1 sobre a Ponte. Celso, na minha linha, eu vou. Fred já falou muito bem do jogo, eu vou pela questão de Fabrício Domingues. Tem todas as estatísticas, mas trazer um pouco aqui é interessante também.
foi dito na transmissão, já porque é muito curioso. Ele tem 26 anos, embora ele se profissionalizou em 2018, 19, mas só em 20 é que ele tem jogos oficiais. Então já tenho 22 anos, enfim. Profissional desde 2020. Por temporada, o máximo que ele tinha feito era 1 gol por jogo. O ano todo, assim, um cara que pisa na área, um cara, um jogador que tem bom senso de posicionamento, mas que tinha 1 gol por jogo, por temporada, como máximo. Não é que ele fazia 1 gol por toda a temporada, não, nesse início de carreira ainda. Aí começa o jogo contra o América Mineiro. Ele fez gol nos últimos 3 jogos. Aí jogo contra o América Mineiro, empata de cabeça. Jogo contra a Chapecoense. O time vencia por 1-0 com um belo gol dele, uma bela troca de passe, uma finalização muito boa. E no jogo de hoje, eu estou dizendo isso porque o 3-1, o gol de Tite Ortiz ali aos 53 do segundo tempo, o jogo já estava acabando. O Sport ganhou por causa de Fabrício Domingues. Assim, para deixar bem claro, a virada passa por ele, o terceiro gol ali, beleza, aumenta o placar. E ele tem participação direta nessa recuperação do time, nesse jogo de hoje, sobretudo. Chegou a 6 gols em 2024. O cara que tinha no máximo 1 por ano, agora tem 6 em 24. Os 6 na Série B. E aí, quando você vai juntando as questões. Nesse momento, Coutinho tem 4 gols e Zé Roberto tem 2 gols. Os 2 principais atacantes do Sport. A soma deles dá a quantidade de gols de Fabrício Domingues, que tem gol de fora da área, tem gol entrando na área recebendo passe, tem gol de cabeça, tem gol de rebote. Então, assim, ele tem gol com característica de atacante, de centroavante, e que os atacantes do Sport não vêm tendo há algum tempo. E esse algum tempo, para a sorte do Sport, teve esse bom momento, esse ótimo momento de ofensivo de Fabrício Domingues, porque os gols dele aparecem no momento onde que o ataque do Sport, que é o setor onde o clube mais investiu esse ano, mais de 17 milhões de reais em direitos econômicos, isso fora os empréstimos que os valores não foram divulgados, ou seja, o Sport tem mais de 17 milhões só em reforços para o ataque, em centroavantes e pontas, e foi definhando, tanto que o Sport passou 13 jogos, sendo 12 pela Série B e aquele da Copa do Nordeste, a semifinal que perdeu 4-1 pro Fortaleza, fazendo no máximo 1 gol. E aí não existe. E repito, a gente falou no último programa e trago aqui novamente esse dado, até porque esse número acabou hoje, então é justo falar hoje, né, já que essa estatística acabou hoje. Que se fosse o Sport de Jair Ventura, numa Série A, faria sentido, já seria ruim de todo jeito, naturalmente, seria ruim. Mas faria sentido ser o time que faz no máximo 1 gol, ganha por 1-0, empata 1-1, se arrasta ali e tal, como foi muito em 2020, naquela permanência. Mas para um time que tem o tanto de dinheiro que colocou em ataque, é um dos protagonistas da segunda divisão, dessa edição, e tem em seu treinador uma característica ofensiva de jogo, de jogar para frente, inclusive fora de casa, era um desempenho que não fazia sentido pela performance dos atacantes, pela forma, modelo de jogo que estava sendo o treinador, e nesse cenário o Sport poderia estar numa situação muito pior caso o Fabrício Domingues não passasse a ter esse desempenho que ele teve nesses últimos jogos, virando o artilheiro do time com 6 gols, o Marcão do Sport, né? Porque o Marcão começou assim no Goiás, o volante do Goiás, ex-Sport, deu uma parada, né? Mas ele começou muito bem, se largou como artilheiro, e agora o Fabrício Domingues, assim, fez 4 gols em sequência no Sport, foi quebrado com o gol de Tite Ortiz, mas ele passou fazendo 4 gols no Sport em 3 jogos diferentes, e acabou amenizando um pouco o desempenho do setor ofensivo, que acabou sendo ruim hoje, estava sendo ruim também. Zé Roberto não finaliza uma bola, se tocar no rosto, fica largado no chão, assim, só faz cavar falta. E nenhum árbitro cai na dele. Tipo, nenhum árbitro, porque se ele fizesse isso, já seria ruim de todo jeito, mas assim, a encenação que ele faz, nenhum árbitro dá sequer falta do que ele faz. Ele reclama e fica parado e o jogo segue. Gustavo Coutinho entrou na reta final, virou banco, né? Zé Roberto, até com merecimento, que ele tinha feito uma boa partida com a Chape, tinha feito o gol da vitória com o Guarani, virou titular nesse jogo, mas aí não foi bem hoje, aí entra Coutinho, não vai bem também, Barleta não vai bem, enfim. Aí vem esse volante e tem esse papel importantíssimo, um volante que foi sacrificado virando lateral, e foi uma escolha de Sousa naquele problema, naquela falta de peças, mas virou uma tentativa de solução para Sousa, uma tentativa válida, mas virou já uma culpa de Sousa no momento em que ele insistiu num jogador um dos melhores do Sport,
Deixando bem claro, eu defendia, para mim, Celso não teria saído, mas ali para mim foi um erro gráfico que ele teve, que de um dos melhores jogadores do Sport virou um dos piores, porque Fabrício ali caindo pela lateral direita, assim, perdi aquele jogador polivalente no meio campo e virava uma peça nula ali na lateral. Na hora que ele voltou a jogar por dentro, voltou a ser uma peça muito interessante, muito necessária ao Sport, daquela onde a galera até brinca, tem que comprar, talvez tenha que comprar nos direitos econômicos. O lateral certamente não, aquele ali nem de graça. Mas esse jogador agora talvez tem que adquirir, então foi bom recuperar. Eu trato nessa lente que foi muito bom recuperar esse jogador, e sobre o resultado estava caminhando para o 3-1 seguido, né? Seria muito, muito ruim para esse momento do Sport, mas no fim das contas vira para Guto Ferreira. Eu não sei se ele recebeu uma coisa é mudar de treinador, ele mudar porque ele quer estar no clube, recebe uma proposta, vai para outro, mas assim, eu não sei se há quanto tempo ele não recebia um cenário tão bom para trabalhar. Ele vai pegar um time com aproveitamento de G4, porque o Sport está no G4 nesse momento, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada, mas o aproveitamento do Sport é de G4, porque tem 2 jogos a menos. É um time com capital para investir nessa janela ainda, que ele chega durante a janela, ou seja, ele pode até indicar jogador, o Sport ainda pode se reforçar com a aval de Guto Ferreira. Tem um turno inteiro, mais do que um turno inteiro, o Sport só tem 16 jogos disputados. Faltam 22 partidas. Um turno e os 3 jogos restantes do primeiro turno. Os jogos do retorno e os 3 restantes do primeiro turno. Sem crise de atraso salarial para esse momento. O Sport vive uma crise financeira naturalmente, mas para a questão da recuperação judicial, o time está para esse cenário. E podia ser até arrasada. Então, assim, essa vitória de hoje, ela coloca um cenário para Guto Ferreira, e não a gente vai avaliar o trabalho do Guto Ferreira mais daqui a pouco, mas só para dizer assim que ele vai receber. Eu fiquei pensando, porra, eu não lembro de um treinador ter tido tanta sorte para receber o Sport, não. Porque ele não tem como ele não recebe muito diferente do que se costuma receber. Puxa pela memória, eu queria ver qual foi o último treinador que recebe assim, ó, tu vai receber o clube nesse, eu não lembro assim, ó, tu vai receber o clube com aproveitamento de G4 nessa forma e tal, porque quando pega o de Dalpozo lá, mas Dalpozo deixou de G4, o time não era bom. Não era bom. O time não tinha dinheiro. O time não tinha dinheiro. Ou quando sai na primeira divisão, assim, você pode falar, quando o Sport perdeu o Leão para a seleção brasileira, mas a temporada tinha acabado. Só para dar um exemplo assim, isso no ano 2000, tipo, o Sport perdeu treinador para a seleção brasileira. O ano tinha acabado. E puxa daqui, quando foi que o Sport pegou um treinador para outro time recentemente, assim? Lisca para o Santos, a situação não era boa. O Sport estava brigando ali, Eduardo, talvez, né? Quando sai em 2015 e Falcão assume. Mas quando o Eduardo sai, o Sport já estava tanto é que ele saiu já achando que ia ser demitido em breve. Mas é mais próximo dessa. Não, mais próximo dessa. Veja, mas isso é o que ele acha. Assim, não estou inventando, não. Isso é o que ele acha. Que assim, que estava perto. E o outro foi demitido, né? Então, assim. Mas nesse caso aqui, quando o Falcão entra, o Falcão teve que recuperar o Sport. Ele, inclusive, ganha uma sequência. Teve uma sequência de acho que umas 5 vitórias, 6 jogos. Foi até uma sequência boa. Nesse caso, agora, eu recomendo, eu reconheço assim, de lembrança, eu não lembro de um treinador chegar e ter um quadro tão bom. Assim, não vai ter, inclusive, nem muita desculpa, tá? O Guto não vai ter nem muita desculpa, não deu certo, não sei o quê. E isso passava também pelo esse resultado de hoje. Porque, querendo ou não, até isso distensiona a relação com a torcida. A vitória em casa ia ser mais um tropeço em casa, onde o Sport não é um bom mandante. Para mim, esse jogo, Cássio, definiu. É como se fosse uma encruzilhada, assim. Vai pelo caminho mais tranquilo ou vai por aquele caminho cheio de todo acidentado? O Sport, em tese, seguirá pelo caminho mais tranquilo. O jogo do Santos já não era descarte. E é muito difícil o jogo na Vila não ser um descarte. Vai tentar pontuar, mas a longo já vai ser quinta-feira o jogo, né? Por isso que nem podia ser quarta. Não poderia ser agora o jogo. Tem que ser na outra, isso. O Sport foi antecipado para quinta. Então é isso, a análise foi de Fabrício, num ótimo momento e calibrando o pé, um jogador que finalizava. A gente falou aqui, porra, lembra que a gente brincava, se você pegar algum corte, deve ter algum corte perdido que a gente dizia o seguinte: se esse cara soubesse finalizar, tava dentro do Sport. E agora que o cara aprendeu, diz o quê? A gente falava aqui, ó. Se esse cara é melhor comprar logo, viu? Então, a gente brincava, porra, se esse cara soubesse finalizar, não estaria nem aqui. Aí o cara aprendeu a finalizar. Pronto. E a segunda parte é essa de Guto Ferreira, de pegar um cenário como...
eu realmente não lembro de um treinador do Sport receber de um treinador chegar no Sport e receber um melzinho com açúcar desse jeito. Não é um melzinho com açúcar, não quer dizer que o acesso está encaminhado. Mas, meu amigo, você está no reaproveitamento de G4, ter 22 rodadas, dinheiro e ser um dos favoritos ao campeonato, assim, não é todo mundo que recebe o time desse Só desse corrigindo, quadro. o jogo é sexta, tá? 9h30. Mesmo assim, por esse motivo, também não ia ser, porque o Sport está jogando agora, no sábado ia jogar segunda-feira, ia ficar muito em cima, isso mesmo que fosse. Eduardo foi o narrador do jogo que errou. O narrador do jogo hoje errou umas coisinhas. Eu até gostei do narrador, mas errou umas coisinhas. Os 21 minutos que ele inventou de Curitiba, eu vi o final, de Curitiba e Chape, e ele dizendo, o clube de Chape tá rolando. O juiz deu 21 minutos. Eu disse, cacete, meu irmão, os times saíram de campo e voltaram, porque o juiz deu o desconto, foi 6 minutos. Eu disse, não é possível não. Eu mudei de canal. Claro que o jogo tinha acabado, né? Mas é porque às vezes, quando você tá no score... Ele confundiu, ele deve ter confundido com o jogo da Argentina, porque quando você tá no score, Celso, dependendo do score que você tá, você passa muito tempo sem olhar. Às vezes ele não atualiza que o jogo acabou. Aí ele fica lá, tipo, sair, 90 mais isso 21 tal. Aí ele caiu. Não que tenha sido isso, mas o Fred está falando uma coisa que acontece. Possivelmente foi. Verdade, verdade. E a história do terceiro gol, aí na culpa não foi dele, não, tá? Não foi. Aí realmente a confusão foi muito grande. O terceiro gol. E Fabrício participa do lance, tá? Só para dizer, só para deixar claro. Ele ainda participa da jogada. Fabinho estava caído ali no meio campo. Sobre Fabinho, o Fred já falou, já discordei dele, só para dizer assim, para mim, não seria nunca a opção do lateral direito. Inclusive, na primeira jogada, ele leva a bola nas costas. Assim, quase saiu o gol da Ponte Preta. Mas em momento algum eu falei que ele deveria ser a opção do lateral direito. Não, é porque... Eu só falei que eu não vi rompimento tático e estrutural de... A gente já debateu, cada um já concordou. É porque você assim, parece também. Que quando você introduziu... Não, é que meu ponto não é a saída de Rossagem. Meu ponto é a entrada de Fabinho. Fabinho nunca foi opção como lateral direito para Sousa. Essa era a minha opção. É só isso. E esse, inclusive, é um problema. Já era um problema. Primeira bola levou nas costas. Não, um dos pontos, eu até cheguei a conversar sobre isso. Um dos pontos de preocupação que eu tenho com a chegada de Guto é Fabinho. Que Guto sempre utilizou. Que ele gosta. É muito ruim isso. Bom, nem falei de Cassiano, é um tema à parte aqui, né? Eu nem falei desse próximo tema. Isso. Eu queria então só falar, porque na hora que vocês falaram, eu não falei vou falar muito rápido dessa questão do terceiro gol, tá, do Sport, da chamada do VAR. Teve um ponto que me incomodou demais nessa chamada do VAR. Pra mim, se tivesse marcado falta, teria ofendido, não. Não, pronto. Eu vou dizer por que teria me ofendido e muito. Pelo critério do árbitro, né? Exatamente, porque o VAR, ele tem que entender o jogo. Em detalhe, eu tinha pensado nisso antes. Eu disse, meu irmão, se saiu o gol de uma jogada dessa, porque o árbitro deixou de marcar 15 faltas no jogo, 7 para cada lado. Teve uma falta, teve uma bola em Barleta, que foi um absurdo de falta. É a bola que Barleta se revolta e dá um chute no cara e era para amarelo, e não levou. Aquela bola foi muito falta em Barleta. Muito falta em Barleta. Fred, essa bola... o árbitro ali, se ele marca aquela falta, veja, ele tá, sei lá, 1,5 m, 2 metros do lance ali naquela bola. E aí, o que é que me incomoda? Eu temi foi o pior, sabe? Porque se marca a falta, disse, porra, era 3-1, vai virar 2-1, falta pra Ponte pra bater direto ali e virar um 2-2. Já pensasse. E aí, eu acho que isso pode até ter ferido, mas eu achei que o VAR jamais poderia ter ser tão intervencionista a ponto de isso aqui foi falta. E o resto do jogo inteiro? Isso. E aí eu vou fazer um elogio ao árbitro. É muito raro o árbitro ir no VAR e negar o VAR. Ô, Fred, mas é isso que eu tô dizendo, cara. Velho, vê. Porque vê o seguinte, o árbitro naquele lance, ele tá 1,5 m da bola, do lance. Ele tá 1,5 m. O critério dele, ele viu... Se ele aceita o que o VAR tá dizendo, primeiro ele tá dizendo, eu, a 1,5 m do lance, não vi a falta. E outra, é o cenário que Cássio falou. Saiu o terceiro gol. Ele ia anular o terceiro gol do Sport. Ia botar a bola a um passo da área do Sport para dar uma falta. O árbitro não ia fazer isso nunca. Nunca. Mas eu acho que até acontece. Teve um jogo Fortaleza e Chapecoense que foi mais ou menos assim que aconteceu. A Chapecoense... Porra... É o lance que vira um VAR, tira um gol que foi da Chapecoense, depois vira um gol do Fortaleza. Eu não sei exatamente a ordem não, mas foi o jogo que foi na Arena Condá e que foi bem maluco assim o final.
Mas, repito, eu só para concordar com vocês dois, assim, eu queria, e sobretudo com o que o Fred falou, eu queria ver ele fazer fora de casa. Porque, assim, infelizmente, os árbitros, assim, são muito na onda da torcida Mas mandante. dessa Então, vez, para ser justo, poderia ser com o Sport, poderia ser com o Palmeiras, com o Flamengo, qualquer um. Se o cara fizesse isso fora de casa, hoje em dia, mesmo, que os lances ficam aparecendo no telão, aí a galera começa a vaiar, o árbitro dá logo um show lá, bota logo o som, enfim. Árbitro, historicamente, é caseiro, né? Eu vou ser... Como eu não vou pensar que ele fez isso por pressão, por não pressão... Não, eu tô falando de árbitro de forma geral, né? Nem eu esse. sei, Eu vou deixar esse elogio a ele ali. Porque ele manteve o critério dele, que foi o seguinte, teve o pisão? Teve. Mas ele não estava dando esse tipo de falta, porque não foi o pisão que derrubou. Ele não deu esse tipo de falta nem pro Sport, nem pra Ponte o jogo inteiro. Se ele desse ali, era uma intervenção do VAR absurda. E eu só fiquei achando que realmente ele validou o terceiro gol, porque ele não podia acabar o jogo. Se ele tivesse anulado o gol, ele tinha que deixar a Ponte bater a falta, pô. Ele não podia acabar o jogo. Né? É isso que eu tô então, dizendo. Era muito, por isso muito que eu achei o difícil tempo ele todo ali. que tinha sido 3-1 mesmo. Apesar de. Quando você estava dizendo assim, todo mundo ficou com dúvida. Eu pensei, pô, eu achei que 3-1. Mas dúvida eu fiquei. Eu não tive nem 70% de convicção. Eu fiquei assim, ó. Eu acho que ele anulou o gol. Que eu acho que ele validou o gol. Mas certeza 0. Exato. Já pode jogar o campeão na tela. E a gente começa por Alisson Cassiano, antes de todo mundo. E o que tiver de mensagem sobre Alisson Cassiano, você já joga aí na tela. Então, Pedrito, já vamos começar aqui falando de Alisson Cassiano no Campeão do Esporte. Vou fazer a leitura, depois vou apresentar aqui a minha visão e, na sequência, Fred e Cássio vão destacar aqui o que eles acham importante. Bruno Souza fala o seguinte: ontem eu alertei que Alisson Cassiano é danoso. Kaique salvou. Bruno, se você só alertou isso ontem... Demorou, companheiro, mas obrigado pelo superchat, obrigado pelo alerta também. E concordo, Kaique salvou muito ali. Michel Xavier, conhecendo o Guto, vocês acham que ele mantém o zagueiro direito? Vamos ler todos, daqui a pouco a gente responde. Isso. Vai trazendo aí, Pedrito, mais dessa leva aqui de Alisson Cassiano. Guilherme Braga. Obrigado, Guilherme. Um abraço para você. Salve, turma! Melhor podcast em linha reta do Brasil. Ai. Em que universo Chico é banco para Alisson Cassiano? Chico podia ter 2 pés esquerdos e ainda assim não justificaria ser banco de Alisson Cassiano. Aí a mensagem de Guilherme Braga. Concordo aí com o Guilherme. Vamos para a próxima. Um abraço, meu velho. Obrigado, meu velho. Guilherme Braga. Tem mais alguma, Pedrito? Deixa eu ver. Ou se a gente já leu os demais. Pronto, acabou sobre Alisson Cassiano. É o que destacou, além das que a gente já tinha lido ali no começo do programa. Agora, Fred. Alisson Cassiano, a gente já discorreu algumas vezes aqui sobre ele. Eu vou até deixar vocês introduzirem, porque Isso. eu acho que a tinta de vocês ela é um pouquinho mais pesada do que a minha, só um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Alisson Cassiano, a gente já destacou aqui que ele está numa seção, certo? De jogadores que a gente critica, que é diferente da de Vini Faria. Eu estou pontuando aqui porque a última vez que eu falei mais criticamente com um jogador foi de Vini Faria, e aqui também não tem como ser diferente. Só que eu acho importante salientar aqui mais uma vez que eu não acho que Alisson Cassiano ele é um caso perdido, sabe? Não é um cara que você faz, velho, esse cara não dá para o futebol. Mas o fato é que ele não dá para o esporte. Ah, não, o esporte é um super time e não pode ter um zagueiro desse esporte. Não é isso, não. É porque as histórias, elas têm as suas particularidades. E a história de Alisson Cassiano no esporte é uma história de tragédia. Tragédia. Ele é um cara que hoje ele não tem nenhum espaço para cometer erros. Nenhum. Nem pequenos e nem enormes como os que ele tem cometido. Ele é protagonista de um lance que no futebol talvez seja... Ele pode ser igualado, mas não pode ser superado. Para a história, para sempre, certo? Nunca ninguém
vai conseguir fazer algo pior do que o que Alisson Cassiano fez. Pode igualar. Aquela coisa de o Novo Horizontino ter feito um gol às custas dele sem tocar na bola. Você não pode ser superado. O passe que ele deu hoje para Kaique, aquela recuada que ele tentou dar, velho, ali, bicho, pode botar. Eu até falei no Twitter. Pega aí todos os zagueiros da base do Sport, todos, bota numa fila. Todos os zagueiros para recuar aquela bola. Nenhum vai errar. Nenhum. Então significa que ele é pior que um zagueiro da base, que ele é pior que um menino de 15 anos de idade, que ele teria uma performance pior que a de um menino de 17 anos. Não é isso. Mas no esporte, ele não tem lastro, ele não tem mental, ele não tem psicológico para sair da lama em que ele se enfiou. Eu acho que é melhor para ele e é melhor para o esporte pegar o beco, velho. Pegar o beco. Tocar o barco para outra direção. Porque aqui não vai dar mais. O que é que não vai dar mais? Depois daquilo ali, é porque o Sport virou, o Sport conseguiu sair daquele cenário. Mas estava numa situação em que a bola ia para perto dele, era vaia. Era vaia. Em uníssono. Não foi Uníssono. vaia dividida com aplauso, não. Não, Como a gente já viu acontecer. É vaia em uníssono. Então, esse é o cenário de Alisson Cassiano. Não vou ser eu aqui que vou falar. Torcida, veja só. É burrice você vaiar o seu zagueiro durante o jogo. Eu acho burrice, mas dessa vez nem eu usaria esse discurso. Mas, pô, e outra, Faltou só contextualizar assim, esse zagueiro que fez aquele gol contra, eu tava esperando assim, eu acho que desconsiderou. Eu já falei aqui, eu não vai jogador durante o jogo, eu também não acho pouco inteligente. Eu não teria vaiado, mas eu entendo que vaiou. Então, mas ali não era, mas não tava se vaiando o cara que recuou aquela bola só daquela forma. Tava se recuando um pacote muito maior. É isso que a transmissão não disse. Só isso. Perfeito, perfeito. Então, assim, talvez eles nem tenham se lembrado que tenha sido o Alisson Cassiano aquele gol contra. Mas o fato é que você, ninguém que tá aqui vai conseguir convencer a torcida do esporte a voltar a dar crédito para Alisson Cassiano. Não vai. Então, essa vai ser a situação dele no esporte até o fim. Até o fim. Essa é a situação dele no esporte. No fim os caras vão lá, abraçam ele, tá tudo bem, levanta a cabeça até o próximo jogo. No próximo jogo ele vai se colocar de novo numa situação daquela, e aí? Quantos pontos ele vai ter que dar? E aí eu volto a destacar, não dá. Então, Alisson Cassiano é um caso que, para mim, é preciso encerrar o capítulo dele no esporte. Já, gente. Agora. Porque não tem, eu não vejo como ele sair desse cenário. Sabe como ele pode sair desse cenário? Encosta, não deixa mais jogar, certo? Encosta aí e vamos ver para onde o time vai. Quando o time estiver lá na frente, com a situação completamente diferente, ninguém mais lembra de Sosso, ninguém mais lembra daquela recuada bizarra dele, aí talvez ele volte. Aí vale a pena por Alisson Cassiano? Eu não acho que vale a pena. E eu acho que você manter um jogador como esse é um risco. Porque você vai botar um jogador de 17 anos, de 18 anos, de 19 anos. Você vai botar um canhoto na frente dele? Não vai. Se botar, queimou. Então não vai. Então ele vai continuar tendo chance. Ele não pode mais ter chance. Esse cara não pode mais ter outra chance no esporte, pô. Não pode, pô. É irresponsabilidade já. Já tá começando a deixar de ser a responsabilidade dele. Já está começando a ser a responsabilidade de quem escala. Eu acho que já virou responsabilidade de quem escala. Então, por isso que eu acho que o capítulo de Alisson Cassiano, para mim, no esporte, deveria ser fechado, encerrado rapidamente. Amanhã mesmo, arruma outro negócio, véio. Aproveita a janela, faz outra coisa aí, bota o cara para outro lugar, tá? Porque no esporte eu acho que trazer ele de volta é assinar um risco enorme ele voltar a cometer essas bizarrices, que é bizarro, velho. É bizarro, velho. É bizarro aquilo ali. A minha opinião, para sua surpresa, Celso, eu concordo com você. E quando você fala que já virou, a tua frase exata foi, já virou culpa, não, foi... Responsabilidade de quem escala. Eu acho que, na verdade, já virou responsabilidade da direção. Responsabilidade. Não é só quem, porque escala é o treinador e tá como se a direção felizmente a gente até tiraria, mas o cara escala todo jogo, não. Em algum momento, o clube, você analisa o futebol, pô, tem tanto auxiliar técnico, análise de desempenho, scout, presidente, diretor de futebol, que naturalmente tem que entender um pouco de futebol e tal. E em algum momento, assim, repito, Alisson Cassiano, como jogador de futebol, é jogador de futebol. O 14, eu acho que
tá um pouco distante. Pelo menos para esse nível de competitividade. Série Série B. Tem base, mestre. Ele pode jogar, mas ele pode ser profissional, porque, pô, existem 10 mil jogadores profissionais no Brasil. Então, eu não vou dizer que o cara não é jogador. Existe cara. Talvez existam piores que ele, provavelmente até existem, mas assim, estou jogando em divisões menores, com nível de competitividade menor. Nesse, ele está muito distante. E isso acontece, é do jogo. O de Alisson Cassiano parece distante, mas você vê que ele tem fundamento. Por exemplo, esse lance que ele falha bizonhamente, na questão física, ele ganhou na velocidade para se antecipar. Ele conseguiu ganhar do jogador da ponta que estava se aproximando do lance, ganhou na velocidade, se antecipou para dominar a bola, só que aí fez aquilo ali. E aquilo ali, na hora que tem a vai, que depois ele passa a ser o jogador vaiado, é porque o pacote está muito grande, pô, assim. São muitos erros na temporada. Não é por o erro não saiu, tipo, o Sport ganhou o jogo. Mas aquilo ali é 38 segundos tempo, aquilo ali é 1 minuto antes do Sport fazer 2-1 aos 39. Aquilo, tipo, 37 para 38 minutos. O Sport levar mais um gol por uma falha bizarra da defesa. Não foi o caso, por exemplo, da Chapecoense. Chapecoense é desatenção. Ali a Chapecoense constrói a jogada. Tem um erro de defesa, tem um erro de posicionamento de Pablo Diego, quando ele deixa o marcador livre e tal, mas a bola estava com a Chapecoense, ela constrói a jogada e faz o gol. Se você for puxando os outros gols, é o goleiro Kaique num escanteio, dando uma tapinha na cabeça do jogador, Castan tentando driblar, perde a bola e sai o gol de cobertura, o próprio Alisson Cassiano recupera e vira um gol contra, realmente dando gol. O gol contra a Chapecoense é um gol de desatenção, mas não é um gol dado. Esse seria, para dizer que são categorias diferentes, esse de hoje seria um gol dado. Tá ali um lance onde ele toma a frente do marcador, fazer um passe simples pro goleiro, mais um passe simples como era o outro, e dar aquele passe, pô. Eu, inclusive, vi gol na hora. Depois é que eu fui ver que Kaique tinha defendido e foi pra eu vi gol. Então, assim, ainda que ele acerte durante o jogo, mas a cota já estourou, pô. A cota já estourou no nível porque não era para ele estar tendo esse papel. Repito, Alisson Cassiano está sendo titular do Sport. A verdade também é essa, né? Assim, como o Thierry está machucado há muito tempo, o Sport está jogando a temporada... Tá acontecendo o que aconteceu com os goleiros. Tá acontecendo o que aconteceu com os goleiros. Vendeu o Maílson, trouxe ninguém, aí o goleiro titular estava sendo um goleiro que a galera... Um saiu, o outro foi vendido, outro tá machucado, o titular é esse. Não joga nada. O cara que era para ser o terceiro goleiro, de repente tava ali, aquele Saulo, se eu não me engano, né? Na reta final, valendo acesso. O cara que não era nem para ter sido contratado. Goleiro do Ituano hoje. Goleiro do Ituano. Não era nem para ter sido contratado. Aí foi contratado dizendo que não vai jogar. Porra, se não é para jogar, por que contratou o cara? Vai ser contratado, não vai jogar. De repente o cara termina, porque um foi vendido, porque o outro saiu, porque o outro tá machucado, isso e aquilo. O cara termina sendo titular e acontece o que não surpreende ninguém. O cara falha na hora que não é para falhar. Naquele lance contra o Vasco. Então, nesse caso de Alisson Cassiano, ele foi contratado em relação a montagem de elenco para ter uma minutagem muito menor. Se ele tivesse uma minutagem menor, ele falaria menos. Ele disse, para fechar, entra ali para compor da marcação, para ser um terceiro zagueiro no lance, ou então o jogador que está muito cansado, esgotado, fecha ali, o cara está esgotado, vira um lateral, enfim, para fechar o setor. Era um cara para jogar poucos minutos, para jogar eventualmente uma suspensão por 3 amarelos ou uma expulsão. Não era para ser titular, não é para jogar um turno todo de titular. Esse é o problema. Ele está tendo uma minutagem que está, de repente, a quantidade de erros dele está atrelada a isso também. Ele se jogar esse tempo todo, ele vai falhar. Se ele jogar menos, ele falha menos. Só que, como o Sport não tem outra peça, uma peça titular à disposição, o nível de falha está sendo o que, de repente, cabe para esse jogador. Então, para mim, assim, não contaria. Assim, não contaria, eu acho que já deu. Ele no Sport, assim, não... Eu não consigo imaginar que ele vai reconstruir a confiança com a relação com a torcida. Tá demais, assim, as falhas são inacreditáveis no nível que eu não estava acostumado a ver para um zagueiro em qualquer divisão. Então é um problema grave, que hoje que custou um resultado contra o Novo Horizontino, aquela falha assim, nem inacreditável. Aquilo ali é uma das coisas mais vergonhosas que o Sport fez, foi aquele gol contra ali, sem o adversário tomar a bola. E hoje, mais uma vez, vai custar ponto. Por um milagre do goleiro, não foi. E para sorte, logo depois construir a jogada, 1 minuto depois ter feito 2-1. Porque aquilo ali, ele era mais um gol dado. Então, assim, para mim, já realmente, no nível, para ser competitivo, para quem está buscando acesso, não dá para contar com um jogador que ajuda durante todo o jogo, mas que em algum momento vai fazer uma cagada desse tamanho, não.
Vamos lá. A minha conclusão é parecida com a de vocês, né? Bem parecida com a de vocês, talvez por um caminho um pouquinho diferente. Eu digo isso porque no pré-jogo eu falei uma palavra que Cássio discordou frontalmente da palavra que eu usei, da expressão que eu usei. Antes da gente começar a live, que eu falei assim: é muito difícil deixar jogar um jogador sem nenhuma confiança como ele tá. E Cássio falou: porra, é muito fácil, né? Dizer que é sem confiança, o cara que tem Eu problemas. acho que para em alguns casos, já que o Fred tá, que obviamente existe a questão da confiança e tal, mas eu também não posso atrelar tudo isso não, porque senão vira é muito cômodo dizer que o cara Eu concordo, eu entendo. só joga mal, que o cara é fraco porque tá sem confiança. O cara pode ser simplesmente ruim, pô. Eu entendo. O ponto que eu quero chegar é algo que não existe no futebol, que é assim: Alisson Cassiano não é aquele cara que me preocupa. Escanteio para Chape, bola cruzada. Ele não é um zagueiro que me deixa preocupado quando a bola está nos pés do adversário. Só que, até para o que é o Sport na Série B, a bola está muito mais com o Sport do que com os adversários. E se existe algo que tá, é a coisa mais clara do mundo. Desde os jogos contra o Santa Cruz, mas sobretudo desde o primeiro jogo contra o Santa Cruz na semifinal do Arruda, que quando o Alisson Cassiano trabalha na construção das jogadas, o Sport morre. A diferença de hoje, por exemplo, o Sport fez o primeiro tempo bom. A diferença de você ter Castan ajudando o Felipe na construção da jogada e a bola chegando menos em Alisson Cassiano é totalmente diferente do que a gente viu, por exemplo, com Chico e Alisson Cassiano na última partida, já que Chico ele confia muito no lançamento dele, né? Ele trabalha menos a bola nos toques curtos de lado e Chico arrisca mais o lançamento. O problema é que Alisson Cassiano cometeu um erro que é uma tatuagem. Pô. É um erro que não se apaga. Não. Tá? Aquele menino do Náutico, daquele gol contra que virou piada. Nunca mais a gente teve notícia de Isaldo, né? Isaldo. Nunca mais a gente teve notícia dele. Eu digo, se Maílson naquele jogo clássico ali contra Estudantes. Não, Maílson, um jogo da Série A, que ele fez uma boa partida e ia fazendo um gol contra, ele sai jogando e joga a bola para dentro do próprio gol. Lembra? Lembro, tá com a bola na mão. No Pernambucano. Não, foi na Série A. Ele joga a bola vai para trás, ele sai correndo e defende a bola em cima da linha. Foi, eu lembro. Eu acho que foi no jogo contra o Vitória, que o Sport acaba até levando um gol. Foi 0x0, isso mesmo. Todo mundo aqui lembrou, foi Vitória mesmo. Foi. Se ele leva aquele gol, Celso, ele talvez desse errado no futebol. Talvez. Porque ia ser tão difícil continuar a deixar ele jogando, tão marcado, tão estigmatizado, que seria difícil. E aconteceu com o Alisson Cassiano isso. O problema é que o erro que levou ao gol contra. O problema também é que um é bom, né? Assim, para dizer que. Mas não é só isso de ser bom ou ruim. Né? Mas isso passa um pouquinho pela minha diferença que eu tenho, que eu falei. Eu esperei vocês dois falarem, porque eu enxergo ele um pouquinho diferente de vocês. O grande problema é que esse erro dele naquele gol contra não é um caso isolado, e já não era um caso isolado ali. Porque no telecast anterior, que foi Sport Ceará Sport, eu disse aqui, muito perigosas as bolas que Alisson Cassiano está recuando para Kaique França. Um jogo antes. Porque ele estava recuando com muita força a bola. Muita força. Alisson Cassiano é extremamente inseguro nesse toque de bola que o Sport pratica o tempo inteiro. Então, o que é que está acontecendo no Sport? Um jogador, ele não tem qualidade nem confiança para um tipo de jogada que é a jogada mais recorrente de todas as jogadas do Sport. De todas, a mais recorrente é os zagueiros tocam a bola de um lado para o outro entre eles e tentam fazer um passe na frente. Isso é a base do que Souza implantou no Sport.
A base. Tanto que quando o Thierry joga, o time é outro. O time, quando o Thierry joga, é outro. Thierry, a gente fica falando, Romarinho, Thierry faz muita falta. Muita, pô. Porque ele dá a qualidade que Sosso precisa muito. E com o Thierry se justifica mais Felipe. Todo mundo cresce. Felipe cresce, Castan cresce, tá? Então tudo isso encaixava. Eu não acho Alisson Cassiano um horror. A gente aqui no podcast falou. Ninguém queria ele para titular, mas todo mundo achou ok ficar no ano passado. Não foi um cara reprovado. A gente desceu o pau em Fabinho. E Alisson Cassiano, a gente achou aceitável a renovação. Não elogiou, mas também não ficou sendo algo que a gente ficou martelando. Porém, assim que Thierry se machucou, a primeira vez ele disse, é melhor trazer, e ele mostrou aquilo no Pernambuco, ele disse, tem que trazer um zagueiro destro. Porque Alisson Cassiano está se provando que, como um titular que joga seguidas vezes, não dá para contar. Como um reserva, às vezes dá. Mas eu não acho que será irreal se Alisson Cassiano sair do esporte e ano que vem estiver jogando bem no Mirassol. Fábio Alemão foi tido como imprestável aqui no esporte, está jogando bem no CRB, muito bem. Isso acontece. Agora, Só por isso eu tô acontece, meu dizendo, irmão, Durval saiu do Atlético Paranaense para exatamente, ser o enxotado. maior Mas zagueiro do Durval esporte. é um grande zagueiro, né? Foi um ponto mais errado do Atlético. Onde é que eu quero chegar? Mesmo que por linhas tortas, não achando ele horroroso, o estágio não dá mais. Sabe por quê? Porque quando a bola estiver nos pés dele, contra o Santos, sexta-feira, você vai estar inseguro, Castan vai estar inseguro, o lateral do lado dele vai estar inseguro, Kaique. Felipe vai estar inseguro, o goleiro vai estar inseguro e ele vai estar tremendo. Porque ele vai estar com medo. Ele vai estar com medo de recuar muito forte e fazer outro gol contra. Ele vai estar com medo de recuar muito fraco, como ele tentou 2 vezes hoje, tá? Teve uma bola anterior, primeiro tempo ainda, que ele dá um recuo muito curto. E Kaique se antecipa e consegue lançar a bola, tirar a bola do perigo, tá? Então, assim, mesmo não vendo em Cassiano um jogador que jamais deve ser comparado com Vini Farias, por exemplo, jamais. Isso. E aqui a gente não tá aqui a gente não Nunca comparou. Vini Farias é assim, é um extraterrestre assim, dentro de um elenco de série B assim. Que se tivesse que se vai jogar um ou dois jogos, basta isso, mas ele realmente que jogar 10 jogos, perfeito. 10 jogos cara. é inacreditável. Vários, na verdade, nem é perfeito, cara. Nem é um extraterrestre, porque existem outros do nível dele. Só que esses outros jogam uma vez e não jogam mais. E Como mais, foi ele mesmo no Ituano do ano passado. Ele chegou no Ituano, jogou uma vez, jogou duas, se dá mais não. E nunca mais jogou no Ituano. Por que Mariano Souza colocou ele 10 vezes em campo? Mas aí por isso que é a questão de direção. Continua no clube. Mas já são 2 jogos, né? Sem ser relacionado. Mas continua, né? É porque também, Cássio, quem tá lá dentro faz um pouquinho diferente de quem tá aqui fora. Quem tá lá dentro tenta ao máximo encontrar um destino. Né? Mas se derem a ordem dele não ser mais relacionado, já é alguma coisa. E aparentemente ele não vem sendo, já que o treinador que escalou 10 vezes não levou ele. Veja só, não precisa escolher destino, não, porra. Não, Cássio, veja só, ninguém quer ter um prejuízo mesmo pequeno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quem tá lá dentro. Isso é uma meia verdade. Isso é uma meia verdade. Tanto que vai gastar 1 milhão com o Sosso aí até o final do ano. Mas aí são casos e casos. Eu sei que é uma meia verdade. Só quer dizer o seguinte: quem tá lá dentro acha que é o seguinte, eu não preciso botar o cara pra rua. Eu só vou deixar claro a Guto aqui, como deixei para César, como deve ter deixado para Sosso, que não é mais para escalar. Né? Mas enfim, dito isso, eu acho que o Sport precisa de novo contratar um zagueiro destro, porque Palácios não tá com um cara que joga no próximo mês. O que foi, Fred? Foi joelho? Foi o quê? Porque ele saiu carregado, né? Virilha. Virilha? Certo. Se for um grau 3 na virilha, acabou. Não, acabou, pô. Mas ele não conseguiu andar. Vamos ver.
Muito Veja só. preocupante. E aí vira urgência urgentíssima, tá? Urgência urgentíssima. Um ponto importante. Eu não tenho as respostas que muitos aqui perguntam. Eu também me pergunto. Por que nenhum treinador, sob hipótese alguma, Dois nenhum canhotos. treinador não, mas raramente, ninguém joga com 2 canhotos. Tá? Ninguém joga. Ninguém joga com 2 canhotos. Nunca, né? Então, assim, aí Guilherme Henrique pergunta aqui: será que de Plácido consegue jogar o próximo jogo? Imagino que consiga. E o Rosário está aí ainda, o Rosário não foi dispensado. Imagino que consiga. Mas o problema é Alisson Cassiano, porque Palácios foi trazido para ser lateral direito ou zagueiro. Palácios foi trazido para jogar nas duas, né? Isso. E aí, acho que Alisson Cassiano vai jogar sexta-feira. Eu sinceramente acho que ele vai jogar. E é um risco, e você vai para a balança. Você vai para a balança. Qual é o maior risco? Ter um jogador que todas as vezes que tiver com a saída de bola no pé vai ser um perigo constante, ou ter um zagueiro da base? E o adversário que não for otário vai marcar em cima, meu irmão. E ter um zagueiro da base extremamente verde, porque os zagueiros da base que o Sport maturou é canhoto também. Porque Renzo se machucou e não voltou. Então, Nasson é canhoto. Então, assim, ainda seria o da base verde, para tirar do pé e botar na Vila Belmiro. É fodinha também. Tá? É fodinha também. Dito isso, jogou muito mal. Muito Bolinha mal, vermelha muito mal. aí para Alisson Ele Cassiano. nem jogou muito mal, mas aquele erro transforma em muito mal. Aí, meu, aquilo faz parte. É isso. É isso que o Fred óbvio. falou. Ó, eu gostei muito dessa análise que a gente fez de Alisson Cassiano, tá? Eu achei que foi uma análise sóbria, uma análise aprofundada aí. Dá um retrato, né? Um cenário mesmo muito claro do que é a situação de Alisson Cassiano. Não é um jogador perdido, mas para o esporte, eu acho que não tem. Eu acho, não tenho convicção que a história dele não vale o risco de você tentar resgatar. Não vale. Camarote até me corrige aqui. Renzo também é canhoto, né? Ou seja, é isso mesmo, e é verdade. É Enzo canhoto, Nasson canhoto, é tirar do pé. Como eu falei, tirar do pé. Vamos lá. Vamos começar falando aqui de Kaique França, tá? Que, como o Maestro falou, fez uma defesa que todo mundo já dá como conta de ter sido gol ali, né? A bola pega ali na lateral. Tinha feito outra boa defesa, tá? Tinha feito. Fez. Ele fez pelo menos 2 boas defesas no jogo. Por isso, para mim, muito bem. Essa defesa da recuada de Cassiano, ela entra aí. A gente sempre fala aqui, né, Fred? O bom goleiro, ele faz as defesas difíceis, né? Ele não toma as bolas difíceis, ele tá sempre lá. E tem goleiro que faz as defesas impossíveis. Essa, para mim, ela entra no rol aí das defesas improváveis, pelo menos, sabe? Improvável. No dia que é impossível, mas é uma defesa bem improvável. Uma finalização alta, com força, que mesmo tocando na mão de Kaique França, vai com força ainda pela linha de fundo, bate ali na lateral da rede, pelo lado de fora, né, obviamente, e se engancha ali numa sensação de que realmente foi gol. E considero que Kaique França fez uma partida muito boa. Muito boa. Assim como o lance, veja só, a partida era boa. E a partida de Alisson Cassiano era razoável. De razoável para mal, porque ele já tinha cometido um erro parecido. Aquele lance transforma a partida de Alisson Cassiano em muito mal e a partida de Kaique França em muito boa. Afinal, Kaique França ganhou o jogo, pô. Kaique França, junto com Fabrício, ganharam o jogo. Se ele não pega aquela bola, tá? E o goleiro que falhou na rodada passada, vem falhando até. Foi importante para ele fazer essa defesa. Não falhou no gol hoje. O gol hoje foi absolutamente indefensável. Não falhou no gol, não. Antes de partir para Talvez tenha uma falha dos zagueiros ali, talvez. Mas mesmo assim, acho que é mais mérito do atacante. E a gente tem que reconhecer isso, né? Pô, o cara forte por trás, tá? Foda. Lá em cima, subiu alto, cabeceou forte. Celso, antes de passar para Castan, algumas pessoas falarem a Ju.
A Ju prefere tá morto e tal. Não é pra mim que a Ju tá morto, pô. Não é pra mim que a Ju tá morto. A Ju vai ter que provar que pode. E pra provar que pode, ele não vai ser. Depois de tudo que ele fez, o Sport não vai pegar ele em time de terceira, de segunda divisão estadual, jogando mal, e transformar ele em titular de Série B. Eu até entendo o que Cauê falou no programa passado. Não, tal, é muito mais fácil jogar num time bom do que num time ruim, óbvio que é. Mas ele fez o que fez. Ele escolheu o caminho dele. Ele não é uma criança. Merece a segunda chance? Merece. Mas eu sou contra pegar ele agora. Ó, meu irmão, tu tem qualidade. Eu não sei mais se ele tem qualidade. Quantas vezes a gente já viu jogadores extremamente promissores na base não se firmarem no profissional? Ele não mostrou nada no profissional. Não conseguiu se destacar. Ah, é muito difícil, é. Mas, pô, tem 300 treinadores aí que conhecem o valor dele. Por que ninguém quer? Por que o Náutico não pega a Ju? Por que o Retrô não pega a Ju? Essas respostas precisam vir também. Por que o Botafogo da Paraíba não pega a Ju? Por que times que estão qualificados na Série C ou até na D não querem a Ju? Não sou eu que vi ele jogar 3 jogos da Copa São Paulo que vou dizer para colocar a Ju nesse time. Quando eu vi, eu achei um jogadorzaço. Mas eu não vou usar o que eu vi na Copa São Paulo para botar aqui. Eu não considero a Ju. Não considero mesmo. Para considerar tem que ser assim, ó, volta, vai voltar, vai. No Pernambucano, vai. Vai trabalhar, vai. Pronto. Saláriozinho lá embaixo, tá? Porque o que ele fez... Veja só. Os clubes já cometem muitos erros. Tá? Mas jogador que nem começou a carreira e já quer ser maior do que tudo, tem que ralar mesmo. Não tem muita... Não tem um mínimo aí de apego por Aju, não. Muito bem, muito bem. Vamos agora para Castan, tá? Luciano Castan. Maestro, como você viu aí a partida de Luciano Castan hoje? É ele que sobe com o Gé e não ganha de cabeça, né? Ele falha nesse lance. Engraçado, é uma falha menor do que a de Cassiano, mas foi pior, porque a de Cassiano ainda Kaique consegue defender e a bola foi muito no canto, bate na trave e entra. No resto do jogo, acho que ele foi normal. Eu tô entre razoável, sendo a minha nota máxima. Eu vou esperar vocês, porque o Sport estava empatando a partir de um lance dele, ele que desfalcou o time, né? Estava suspenso. Ele volta de suspensão e o lance foi nele. Ele não foi posicionamento, foi nada. Simplesmente ele subiu menos que o atacante ali e perdeu a disputa. Razoável. Razoável aí para Luciano Castan. Mas bem com a bola nos pés. Mas razoável. Vamos agora começar com Palácios, que está mais ligado aí à zaga. Razoável. Bom cortes ali no começo do... Estava razoável, mas não estava achando nada demais, não. Sim. E Dalbert? Para mim, estava jogando bem. Para mim, estava jogando bem também. Eu ia dizer exatamente isso. Para mim, estava bem. Agora, para mim, é mais culpado do gol do que Castan. Porque fez a falta? Faz a falta sem a menor necessidade. E para mim, assim, não é fazer uma falta... A falta tem uma certa distância, assim. Tem, mas veja só, a carga dele não é maior do que a de Castano. Mas, veja só. Contra a Ponte Preta era melhor deixar com a bola nos pés, porque estava na cara que a Ponte Preta só levaria perigo com Elvis cobrando falta. E ele faz uma falta daquela, tá? Mas também acho que caiu no segundo tempo. Então eu vou ficar com razoável. Mas é a segunda vez que eu dou o razoável para ele, puxando para bom. Meu voto é razoável. Eu tô na dúvida também entre bem e razoável. Eu acho que eu tô mais para bem, tá? Eu acho que Dalbert, para mim, foi bem hoje. Mas o razoável não me ofende, não. Se for pela dividida aí, o razoável não me ofende. Eu fui de bem. Foi de bem? Foi de bem, é. Então pronto. Dalbert jogou bem, na nossa opinião. Para mim, é o melhor jogador do time, Celso, no primeiro tempo. Mas me irritei um pouquinho com a falta. Aproveitar que a gente tá falando dos laterais, só para fazer uma observação, que surgiu aqui na minha tela do nada. Um menino deu um cruzamento hoje. Foi.
Eu tô com esse lance aqui em vídeo. Mas Arrisca que não pode passar, não. É contra o West Ham, né? Que isso, o West bola, Ham meu United. amigo. Que bola. Ele dá Assim vai 4 ser. tapas na bola, ele recebe a bola na lateral direita, ele já dá um tapa longo. Aí dá outro tapa longo, já olhando para a área. O terceiro toque, já perto da entrada da área, da quina da grande área, já curtinho, olhando para frente, um cruzamento de segundo pau, na medida que o atacante vem comemorar Agora, com ele. Eu acho que não, velho. Eu acho que pagaram 60 milhões num cara sem. Agora, o West Ham pode qualidade, contratar Riquelme. Viu, Celso? Como é? Eu discordo. Eu acho que pagaram 60 milhões de jogador sem qualidade. Alguém acordou assim, enlouqueceu e disse: vou gastar 60 milhões em que eu quiser. E pronto. Ninguém avaliou nem nada. O West Ham pode contratar Riquelme, porque, meu amigo, lateral esquerdo ainda existe aí dessa jogada. Não existe. Ninguém marca, meu irmão. Não Mas vamos lá, que a noite é uma criança. E a madrugada. Corredorzão danado. Fabrício Domingues, que lapa de jogo que fez Fabrício Muito bem, Domingues. já com a medalha de ouro aí. Não tem muita conversa. O cara ganhou o jogo, né? É. E aí tem superchat Participa dos sobre 3 ele, gols. Celso. Participa diretamente dos 3 gols e fazendo tudo que ele costuma fazer, ir de um lado pro outro. Diretamente dos dois, né? Porra, passou por muito terceiro, ele pé puxa, a bola. ele que cruza a bola, porra, pra Romarinho. Aí Romarinho pega, chuta e o rebote é de Tite Ortiz. É ele que passa a bola pra Romarinho, porra. Sim. Eu confundi com o gol dele mesmo. Vê que onda. Tu falou terceiro e eu tava pensando na construção do segundo gol dele. Não, pô, ele faz os 2 gols, 2 belos chutes. É isso mesmo. E o terceiro ele vai ali e toca. Quando tu falou terceiro, eu fiquei pensando na construção do gol. Mas foi ele que fez o gol. Aí... Hélio Mota mandou também superchat aqui pra gente. Dízimo, estava nas trincheiras por Domingues quando tudo era mato. Abraço pra turma do Clube 45. Abraço pra galera do Clube 45. E aproveitem, Guto vai transformá-lo, falando aí de Fabrício Domingues, em um Ronaldo Henrique. Faz isso, não. Guto elogiou muito ele. Faz e não isso, foi hoje, coisa. não. Quando fechou o contato, o Guto falou que era impressionado com o Fabrício Domingues. Muita intensidade, né? Muita participação, muito voluntarioso. Felipe, Fred, teu volante. Aqui, Almir Evangelista tá dizendo que Fabrício Domingues agradeceu ao Sosso na entrevista da TV. Tem sem outro dúvida, superchat. Tem outro superchat aqui também nisso. A gente abordou esse ponto. Tem mais um. Que é o de Caio. Voltei, Fred. Viu a entrevista de Fabrício Domingues após o jogo? Vi e achei muito bonita. Foi. E como a gente Eu tava inclusive assistindo foto de manifestação do time em relação a eu achei que teria mais. Eu achei que outros falariam. Deve bastante aí a Sosso, né? Eu achei bonito, eu achei bem bonito. Também achei legal. Reconhecimento. Parceria, como a gente já comentou isso aqui, né? Homem de já confiança. foi parte do programa, né? Homem de confiança. Teu volante, Fred, Filipão. Bem, eu gosto de Felipe. Comete seus erros, mas sem ele esse time não anda, razoável. Mas a bola circula com ele, mas razoável. Porque o resto do jogo quando dá uma bola pro gol. Então, ele ganha a tua opinião nisso, mas quando a bola tá com outro time, ou seja, quando ele tem outro papel, aí ele não é o... Precisava ser um pouquinho melhor. Eu precisava. Veja só, com o que tem no elenco, ele é titular absoluto. Com um volante tudo bem, concordo. Imaginário, aí a gente pensa em reorganizar esse time. Felipe aí jogou bem, sem ser de forma unânime aí, na dividida. A bola que ele dá, que o Lenny Lobato perde o gol, é uma bola do cara. Ele consegue dar uma estabilizada ali, né? Importante mesmo. Agora vamos com outro jogador. Até já pode preparar os superchats que tem relacionado a Lucas Lima. Fred já falou disso também. Assim. Peço a palavra, inclusive, quando acabar o superchat. Perfeito, vai ser você mesmo que eu vou passar a bola. Hermínio, nosso querido Hermínio Neto, desempenho esportivo agora, tá? Que é superchat Jabá. Alguém explica Lucas Lima não chutar pro gol? Tem outros aí nessa linha, acredito eu. Se não tiver, eu posso ter me enganado de fato. PC Vasconcelos chamou a atenção dele também na transmissão. Perfeito. Tem mais superchat sobre Lucas Lima? Acredito que não. Mas, Fred, então, Lucas Lima e sim, a importância dele ali pro time, maestro, a bola passando no pé dele. Vou começar com minha avaliação final. Jogou mal. Ponto. Não dá mais
Não Para achei não, jogo mal. fingir que. Não dá mais para fingir que isso não é um problema. Porque se o Sport não ganha o jogo hoje, Lucas Lima era um dos responsáveis diretos pelo Sport não ter ganho o jogo. Tá? Ele estava em posição legal naquela bola no segundo tempo. Muito legal. Aquilo ali é o gol mais perdido do jogo. Aquilo ali compromete o resultado tanto quanto o que Alisson Cassiano fez. Tá? Tem duas bolas no começo do jogo. Tem a bola que ele tá na cara do goleiro. Na cara do goleiro. E não finaliza. Tá? Então, assim, não tá dando assistência. Todos os passes dele para gol são errados. São no limite. Tá? Há quantos jogos o Lucas Lima não dá uma assistência? Há quantos jogos ele não tenta uma finalização? Então, assim, vira volante. Pronto, vira volante. Algumas vezes ele foi volante ali, né? Com o Sosso. Um jogador que circula tão perto da área, ele precisa de mais. É a primeira vez no ano que eu vou avaliar Lucas Lima como jogou mal. Mas é uma soma, porque hoje passou assim do ponto ao extremo. O jogo não estava 3-0 não, pô. O jogo não estava 3-0 para ele. Se é qualquer outro atacante que perde o gol que ele perdeu aqui, a gente por si só já chamava de jogou mal. Foi o gol mais claro do jogo, foi o que ele perdeu. Tá? Perdeu porque não chutou, pô. Perdeu porque não chutou 2 vezes. O contra-ataque é absurdo. Tá? Então, para mim, hoje, o Lucas Lima jogou mal e precisa mudar essa postura. É um cara que bate bem na bola, pô. Um cara que bate bem na bola. Então, assim, não quer finalizar? Ótimo. Agora acerte a assistência. Acerte o passe pro gol. E não tá acertando. Teve uma bola que entrou 3 na área e ele deu o passe errado, pô. Maestro, você não acha que ele jogou mal? Não, eu tava gostando. Fred, com razão, pesou a mão nisso aí, mas eu vou pesar menos. Acho que eu entendo que o Fred tá querendo dizer assim, como ó, não dá mais. Mas não foi muito diferente das atuações. Eu acho que se ele não tá dando assistência, mas ele tá dando o que se chama de pré-assistência. Né? Eu acho que se Fred acha que o jogo passa muito por Felipe, com o Lucas em relação ao Lucas. O jogo passa todo por ele. Todo por ele. Não, é isso eu dizer isso. Se você acha que o jogo passa por Felipe, olhando esse mesmo ângulo em relação ao Lucas Lima, pelo amor de Deus, porra, assim. Passa todo por ele. Passa todo por ele. Então, eu acho que estava bem. Eu gostei da atuação. Eu acho que ele bem flertando com razoável, mas assim, acho que é um dos destaques positivos do Sport no jogo. Não acho que foi destaque positivo, não. Acho que Lucas Lima, eu acho que é um jogador que você sempre fica esperando. Se fosse 1-1, talvez eu tivesse colocado muito mal para ele, inclusive. É o cara que eu tava mais com raiva do jogo depois de Alisson Cassiano. Eu acho que o papel que ele precisa desempenhar no time, ele não está desempenhando. Eu acho que ele tem esse papel de ser um líder técnico, mais do que ser um líder técnico, é um jogador que, pela posição dele, pela função dele em campo, ele precisa ser mais efetivo. Não se esconde, tá? Não é um cara que se esconde, não é um cara que tem altos e baixos, né? Eu acho que é um jogador regular, mas eu vou comprar essa análise que Fred fez mais global, de deixar aqui ilustrado esse jogou mal para ele, como uma forma de dizer que não dá mais para ele passar sem finalização em mais uma partida. Pisa muito na área, pô, muito importante para estar ali. Tem, como eu falei, é um líder técnico e tem que botar isso na prática ali e transformar isso em finalizações, assistências, etc. Eu vou de jogou mal com ele também. Vamos agora... É um jogo mal punindo omissões, tá? E punindo os 2 gols que ele perdeu, assim, que um deles tem que ter sido gol, pô. Se o Sport estava em maus lençóis no jogo, foi também por conta de Lucas Lima. Vamos agora com Christian Barletta. Horroroso, pô. Tecnicamente Muito o pior mal. em campo. Muito mal. Alisson Cassiano errou bizonhamente, mas acertou algumas coisas. Barletta acertou pouquíssimo. Pouquíssimo. E aquele lance dele, aquele contra-ataque assim Era 2-0, pô. Pelo amor de Deus. Muito E mal, bom acerto. E bom acerto ter tirado ele antes de Lobato. Bom acerto.
Muita gente questionou, mas eu também não achei ruim, não. Mestre, tá com a gente nesse jogou mal aí, muito mal para Barleta, né? Sim, eu tinha concordado, porque eu vi que eu tava falando no mudo, eu acho, mas tinha concordado, sim. Boa. É um dos piores em campo, foi um dos piores em campo. E Lobato, É Mestre? liso, ele é liso, ele dribla e tudo, mas assim, mas o nível de acerto tá muito abaixo. Lobato, o que tá, veja só. O gol de Fabrício Domingues sai depois de uma cafofa miserável que ele deu, viu? É muito curioso, que dá um chutinho, o zagueiro rebate errado, aí vem Fabrício Domingues e acerta um chute mais forte. Embora o chute, ele tenha dado esse chute fraco, tenha tido outro chute que ia para fora, mas o goleiro raspou ali, foi para o escanteio e tal. Mas acho importante que ele tenha nesses 2 jogos que ele fez contra a Chape e hoje, que ele tenha tido essa quantidade de finalizações. Porque, por exemplo, Barleta, eu não lembro, não tem essas finalizações. Romarinho, para finalizar no lance do gol, precisa driblar 3 para chutar. Simplesmente não dá para chutar sem driblar 50 pessoas na frente. Esse cara é mais objetivo. Eu acho que precisa ser um pouco mais objetivo. Ele fez duas boas finalizações, não sei se teve uma terceira lá em Chapecó, e hoje teve mais 3 finalizações. Assim, e Barleta eu não lembro nenhuma. Então, eu achei Leme Lobato razoável. Então, eu estou só dizendo que essa característica eu acho que o Sport precisa de alguém que tenha um apetitezinho de finalizar. Que não tenha, que não tem que ser só se estiver embaixo da barra, ou só se depois fizer mais um drible, assim. Clareou, dá para bater. É importante. Razoável. Dito isso, razoável. Razoável. Zé Roberto mal, viu? Eu já antecipando aqui meu voto. Mal sem ofender, sem deixar o cara incomodado com ele, mas mal. Mas o lance dele, o sonho dele de cavar uma falta continua, viu? Roberto, eu tô entre razoável e mal também, mas vamos ele fica entre razoável e mal, mas o mapa do time vai ficar muito positivo se só tiver Lucas Lima, Barleta e Cassiano de... Perfeito. Eu achei, por exemplo, ele melhor que Lucas Lima nesse sentido aí. Não, mas eu acho que o Lucas Lima entregou mais e prejudicou mais. Ele foi muito neutro nesse jogo. Nota 5, mas vou deixar como jogou mal. Jogou mal. Vamos agora com os substitutos, tá? Começando por Fabinho, que entrou ali na direita. Muito obrigado pelo superchat, Fábio Araújo. Obrigado pela lembrança, Pedro Alves. Fábio Araújo está dizendo, César, 2 goleiros no banco, Fabinho ressuscitado. Relacionado, 2 goleiros no banco. Fabinho, para mim, mal. Não vou pesar tanto que é muito mal, não, mas foi mal. Entrou, já não... Falhou no primeiro lance e não teve nada de positivo depois. Assim, ainda se machuca aí naquela reta final. Quando sai o terceiro gol, ele tá no campo já. A bola foi e voltou, ele não tinha nem levantado ainda. Mal. Titi Ortiz. Deu sorte. Hoje foi melhor. Assim, pra mim era beirando sem nota a entrada dele. Assim. Ele deu assistência do gol de bela bola que ele dá pra Fabrício, pô. Enxerga verdade. Fabrício num toque só ele dá voltando. Bela bola. Porque ele já é reta final. Quer dizer, é isso que eu tô falando, já é reta final. Mas que então ficou uma assistência. Reta final ganhou o jogo, um gol e assistência. Pô. Isso, então fez mim, eu acho. Jogou bem. Então, no fim das contas, eu tava certo, porque eu disse ele deu sorte. Jogou bem. Jogou pouco tempo, jogou bem, apareceu, jogou dos 2 lados. Foi importante, porque lá em Chapecó ele foi o pior em campo. Foi o pior em campo. Essa mudança de comando passa muito pela atuação que ele teve lá em Chapecó. Horrível. Era uma parede lá na Arena Condá. Romarinho, veja, sou suspeito porque eu realmente acho que Romarinho ele é muito importante para esse esporte. Acho ele muito, 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 muito importante. E o que eu falo, eu vou usar o mesmo argumento de sempre. Ele é um cara que cria situações do jeito dele. Não é um cara que vai meter aquela invertida de 3 dedos e vai deixar o cara na cara do gol e tal. Ele é o cara que vai fazer feito Cássio falou. O automático de Romarinho é receber a bola e ir pro X1. Esse é o automático dele, tá? Nesse automático dele, nesse tipo de jogada, ele leva o time para frente.
Estou dizendo que o Sport deve jogar só pelo lado de Romarinho, jogar só a bola com o Romarinho e fazer com que a fumaça dele, eventualmente, ele cai por onde ele quiser e ele vai fazer a fumaça e em algum momento a bola vai só. Não, deixa ela ali no canto dele para ser uma opção, para eventualmente, quando você quiser quebrar uma linha, joga nele que ele vai quebrar uma linha. A jogada que ele fez, né? Cássio falou, não, pô, tem que driblar 3, 4 caras antes de fazer o gol. Eu acho que ali foi recurso. Eu acho que ali foi o que tinha para fazer mesmo, ali na entrada da área. Podia ter estado antes, mas, pô. Podia ter estado um pouquinho antes, mas virou gol, né? E virou gol. Então, acho que, primeiro, ainda bem que Romarinho voltou a estar disponível. Mas sentiu, viu? Sentiu justamente nesse lance. Porrada do caralho. Enem, né? Enem virou gol. Tá tentando de tudo, Enem. A gente avisou na época, faz o Enem. Peraí. O goleiro da ponta, aquele cara que da reta final. Enem, pô. Renato Enem. Entrou de atacante e terminou de goleiro. É aquele Renato? Claro, e tem outro, pô. Eu lembrava nada, pô. Boa saída. Falta ali. Não sei nem se foi falta. Mas Romarinho levou a pior ali. Saiu o gol e ele continuou no chão, né? O que é um indicativo de que pode ter sido realmente algo mais sério do que uma dividida ali de jogo, né? Mas acho que Romarinho... Tá com 34 anos, Renato. Né, velho? Mas acho que Romarinho jogou bem, na minha opinião, ali onde ele entrou. Acho que ele conseguiu fazer o time evoluir, tá? Dito isso, razoável. Concordei com tudo que você falou, só vou para razoável. Razoável. Mas espero que Gelol e Toragesic resolvam. Bastou Romarinho jogar uns minutinhos, já fez diferença. Iremos sentir falta de Sosso. André Luiz Araújo, como sempre, contribuindo aqui com a nossa live, com o nosso trabalho. Obrigado, André. André Rocha, Romarinho fomentava Coutinho, drible e dá passes. Eu já iria com os dois de novo, inclusive, se estiverem bem. Eu já voltaria Zé Roberto pro banco. Eu experimentava a volta de... Romarinho e Coutinho. E Gustavo Coutinho, pra gente fechar o campo. Razoável. Gustavo Coutinho razoável e César Lucena razoável. Eu acho que o Romarinho foi melhor que o Coutinho, mas já foi também, né? Eu acho também, mas... Falou que César Lucena fez todas as substituições adequadas, o que cabia mais aí para ir bem? Ter levado o lateral pro banco. Era uma. E o time não jogou bem. Eu não avalio a nota pela substituição, não. Eu avalio se o time jogou bem ou mal. Time que jogou mal como esse, tá? João Paulo mandou mensagem aqui pra gente. César Lucena, numa só tacada, colocou Palácio logo de cara sem ritmo de jogo e pode ter contribuído para a lesão dele. Barrou Rosales e ainda colocou Fabinho como substituto dele. Obrigado, César. Veja João, eu discordo pra cacete. Palácio estava em ritmo de jogo total. Exato, pô. E outra, o Sport precisava. O Sport precisava. O Lobato chegou e jogou também. Exato. Não acho. Exatamente. Não acho. Lobato chegou e jogou. Chegar... E se não é um cara que tá parado, regularizado, jogava também, assim. E das duas, uma, depois que ele machucou, ou era Fabinho, ou era Pedro Martins com o Fabrício pela direita. Foi melhor Fabinho. E deixar Fabrício em condição de finalizar. Foi melhor Fabinho. Concordo. Porque tinha à disposição, o melhor jogador para fazer aquilo era Fabinho. Ele ia botar Pedro Martins, os dois foram chamados. Só que Pedro Martins não ia entrar do lateral direito, não. Quem ia para a lateral direito era Fabrício de novo. E sem Fabrício, tá? O time posiciona... Tem um finalizador a menos, e hoje o melhor finalizador, né? Então, acho que assim... César, para mim, ele foi razoável, porque o time... Eu não posso dizer que um treinador foi bem para um time que foi mal. Eu não uso esse critério. Por isso que ele tá de razoável. Ele não comprometeu para mim. Hélio Mota já havia mandado uma mensagem pra gente aqui, mandou outra dizendo que Rosales não jogou por opção, dizendo que parece que a diretoria do esporte entra nas redes sociais para ver quais jogadores barrar para aliviar a pressão sobre eles. Eu não acho que Rosales é muito mais barrado por Sosso do que pela torcida. Eu acho também. Eu não acho que Rosales enfrenta
perseguição ou uma pressão por parte da torcida. Eu acho que. E é outra. O Rosales é um jogador de futebol profissional, que já rodou, que tem experiência e que não é cego. Pô. Ele sabe o que fazer dentro de campo. Quando a bola tá no pé dele, ele sabe o que fazer. Não tem mais aquele vigor físico para estar subindo e voltando, subindo e voltando. Não tem. Se tivesse, seria o titular. Mas acho que está longe de ser uma tragédia, um problema. Pronto, não acho que é um problema quando o Rosales entra em campo. Eu não acho que seria um problema, mas ok. Léo Milfonte. Eu confesso que eu não entendi essa aqui não, Fred. Melhor bater o centro com a jogada de saída de ataque. Já teve gol bizarro. Hoje na saída ficou tocando a bola na zaga até o contra-ataque. Contra o Santa Cruz tocou a bola até dar o escanteio. A saída do jogo do centro do Sport, ele tá falando, reclamando do centro do Sport, que é isso mesmo. O Sport bate o centro e vai para aquela toca de bola. Que é o que eu falei, que é a forma com que o Sport dosa o jogo. O Sport de Souza dosa o jogo dessa forma. Às vezes funciona muito bem, às vezes funciona muito mal. Ele deu exemplos aí de quando funcionou muito mal. Né, o gol de Alisson Cassiano contra o gol que dá o escanteio para Santa Cruz. O Sport vai recuando até dar o escanteio. Por isso que eu fiz aquela defesa hoje de segurar a bola lá na frente, arrumando escanteio, caindo, arrumando falta, reclamando, empurrando, levando amarelo para bater o lateral. É um pouquinho do que a gente aprendeu com os argentinos. Né? Isso. E estava faltando anteriormente. Felipe Lima. Felipe, obrigado, meu irmão. Obrigado de verdade aí pela mensagem. Tá dizendo o seguinte: esperar que Guto seja a solução para o Sport é igual a esperar que Vini Faria, VF14, entre os 26 do segundo tempo e resolva o jogo. Não é, né? Óbvio que não é, né? Obviamente não. É muito diferente. A gente tá falando de um treinador que tem muito trabalho consistente, já fez muita coisa, né? É um cara que se mostrou profundo conhecedor desse elenco do Sport, inclusive. E a gente tá comparando com um cara, bom, enfim. E outra coisa, como o Cássio citou aqui, pega um Sport, pega uma base estruturada, não vai ser... Guto não é maluco não, nem burro não vai chegar aqui, ó, vamos desarrumar tudo não. Exato. Tá? O que Guto precisa com esse esporte, é tocar o barco e subir. É o que ele precisa para a carreira dele. Para a carreira dele, perfeito. Para a carreira dele. Eu tenho certeza que ele sabe disso. Se ele subir esse esporte, ele volta para o patamar que ele estava perdendo. Ele foi rejeitado no esporte, tá, Celso? Que fique claro. Pela torcida do esporte, ele chega com rejeição alta. Veja como ele mudou de patamar. Total. Por conta do retrospecto recente, que não é nada bom. Por fim, Fred, para você dar uma descansada... Salvou o Curitiba do rebaixamento Salvou o Curitiba do rebaixamento 2 anos atrás, mas a turma tem a memória fraca. Eu, inclusive. Tinha esquecido disso. Caio Francis está dizendo: o Wolverhampton ganha hoje com assistência de Pedro Lima, lance que a gente comentou agora há pouco. Belo lance ali de Pedro Lima, dando sua primeira assistência como jogador do Wolverhampton. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui do Sport.